Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Olá, meus amigos, de mais um bate-papo com Geraldo Câmara, coisa boa no Armazém Guimarães. Esse Armazém Guimarães, estou tomando até um suquinho de laranja aqui, bom de primeira, mas aqui tem umas coisas formidáveis, né? A tal da pizza branca eu já pedi, já pedi. Daqui a pouco tá chegando aí a tal da pizza branca. É tão boa, tão gostosa que você não faz nem ideia. Estou trazendo para você uma pessoa fantástica. Uma pessoa que entrou na minha vida. E eu digo, não sai não, viu, velho? Fique ali porque você é meu anjo da guarda. E eu tenho certeza absoluta de que é. E final do mês passado, ainda tive a oportunidade de ver os arranjos profissionais dele comigo, que me fazem estar aqui numa boa. O médico cardiologista Edécio Galindo de Albuquerque. Meu querido Edécio, como vai você? Tudo bem, Geraldo? Um prazer mais uma vez estar com você aqui conversando. É uma grande honra estar ao seu lado. Que nada, rapaz. Você sabe o quanto você representa para mim e para minha família. Que agradece sempre tudo que você faz. Você realmente é um anjo da guarda para nós. E a gente tem um agradecimento perene a você. Não só como pessoa, como médico, mas como pessoa é fantástico. E como médico, pelo amor de Deus. A propósito disso, você que é cardiologista, houve o Dia Nacional, Internacional do Coração, foi? Isso, mês passado? Isso, mês passado, dia 29 de setembro, foi comemorado o Dia Internacional do Coração, né? Certo. E essa data é muito importante, né, para que a gente possa relembrar a necessidade dos cuidados, né, com o sistema cardiovascular, Geraldo. Importante. Me diga uma coisa, Edécio, você falou nisso e eu vou começar por aí. Os problemas cardiovasculares sempre foram considerados pela humanidade, de um modo geral, como os mais sérios do organismo, né? Então, obviamente, ele merece cuidados. Que cuidados são esses? Quais são os cuidados preventivos que as pessoas precisam ter? Geraldo, você falou uma palavra agora perfeita, preventivo. A prevenção é o que há de mais importante, na verdade. A gente vê os avanços na tecnologia, em cardiologia, fantásticos. Cada vez mais a gente vê procedimentos menos invasivos e consegue salvar vidas, medicações mais eficientes. No entanto, isso tudo, se a gente não faz uma prevenção da população, se as pessoas não se previnem dessas doenças cardiovasculares, a gente não dá conta de tratar tanta gente. Então, a prevenção ela é fundamental. Então, a gente tem que pensar que existem fatores de risco que nos chamam a atenção. Por exemplo, cuidar da hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo. A atividade física está envolta à prevenção de várias doenças, não só do coração. O estresse também intenso, sono, noites mal dormidas também levam a problemas cardíacos. Então, a prevenção é a palavra-chave. Hoje a gente vê por exemplo, se a gente pegar o tabagismo, que é um problema gravíssimo, hoje a gente vê a substituição do cigarro convencional pelos cigarros eletrônicos. Que coisa horrível, eu ia comentar isso com você. E não é só coisa horrível, é que começaram com isso
difundindo de que não tinha problema nenhum. Isso, E hoje já se sabe que o problema talvez seja até mais sério. Pior, É exatamente. isso. Perfeito. E tem outra coisa, Geraldo, eles começaram a fazer, a conquistar a geração mais nova. Mais nova, exatamente. Então tem crianças, até adolescentes e crianças, fumando cigarro eletrônico, né? E isso aí, a gente vai ver essas consequências em breve. Olha, foi tão bom você falar nesse assunto. Vamos tentar explicar para aquele que ainda não sabe isso. Que tipo de substância, o que é que ela produz dentro do organismo? Não sei se nos vasos condutores, como é que a coisa funciona para degradar o sistema cardiológico? A nicotina, de forma geral, ela agride o endotélio, né? A parte interna do vaso. E junta-se a isso a outros fatores de risco, ela propicia a formação de placas de ateroma, que são aquelas placas de gordura na parede das artérias, que vai levar a uma obstrução, seja ela de forma crônica ou de forma aguda, que é o infarto agudo do miocárdio. Então a nicotina, junto com vários outros fatores que tem no cigarro, e no cigarro eletrônico, ao que parece, tem muito mais. Tem nicotina no cigarro eletrônico? Tem nicotina, mas tem outras substâncias ainda piores do que a nicotina, que ainda estão sendo avaliado qual a repercussão que tem no organismo, no pulmão e sistema cardiovascular, e a formação também de câncer, está tudo relacionado a isso, de forma provavelmente pior até do que o cigarro convencional. Então esse é um dos fatores importantes. Também existem outras coisas, Geraldo, como por exemplo a pessoa que não faz sua prevenção, às vezes a hipertensão não sabe. A hipertensão é um mal enorme para o sistema cardiovascular. Que coisa boa a gente aproveitar então. Todo mundo fala, eu sou hipertenso, eu não sou. Você é hipertenso, você tem pressão alta, não sei o quê. Vamos explicar de uma maneira bem tranquila o que é a hipertensão. Como é que ela funciona? Como é que ela ocorre? Pronto. A hipertensão, na grande maioria das vezes, ela é uma tendência. Existe a hipertensão primária e a secundária. A secundária é por causa de algum outro problema, como um problema renal, suprarrenal, por exemplo. Certo. Mas a grande maioria é essencial, é do próprio organismo. A pessoa tem uma tendência a ser hipertensa. Então, assim, às vezes a pessoa não tem sintomas e é hipertensa e não sabe. Esse é um grande problema. É o mal silencioso. O mal silencioso. Você dorme com o inimigo, né? Porque não faz justamente aferições da pressão periodicamente. Então, quando vem a descobrir, já é uma consequência da hipertensão. Você imagina os seus vasos sanguíneos que recebem o sangue, e a pressão é o que faz o sangue circular. Quando essa pressão está muito alta, o atrito do sangue na parte interna do vaso pode causar pequenas lacerações e facilitar a penetração de gordura e formação de placas. Quando ela está alta. Quando ela está alta. Bom, agora se o sangue evolui em função da pressão que é exercida sobre ele, e quando ela está baixa? Não, quando ela está baixa, que esse é um caso, são casos menores, difíceis de ocorrer. Ok. Então a pessoa pode ter, às vezes a pessoa tem aquela pressão mais baixa, que fica muito tempo em pé, sente tontura, às vezes pode desmaiar, a gente chama pode ter uma síncope, uma reação vagal. Tem pessoas que têm dificuldade de regular a pressão, por exemplo, está sentado e fica em pé, já fica tonta, então passa muito tempo, o organismo não consegue regular para que a pressão seja ajustada para a postura do paciente. Mas o problema maior realmente é a hipertensão. Muito bem, então me diga uma coisa, além dos remédios, de um modo geral, porque é uma doença silenciosa, como é que as pessoas podem se prevenir de terem uma pressão alta? Pronto, a primeira coisa é a identificação, se é ou não hipertenso, né? Isso é uma coisa importantíssima. E aí vem hábitos, né? A alimentação é fundamental, porque o sódio, principalmente o sódio, que ele faz com que o organismo retenha líquido, aumente o volume do sangue e leva à hipertensão. Essa restrição de sódio é muito importante, e não é só o sódio que a gente bota na comida, é a comida industrializada também. Essa alimentação ela é muito importante. Um outro fator é o sedentarismo. Olha, Geraldo, se você pegar não só o sistema cardiovascular, mas o organismo como um todo, a atividade física, ela diminui praticamente todos os fatores de problemas de saúde. E isso se explica de maneira muito simples.
a fórmula que nós fomos criados, que cria a nossa máquina, ela foi feita para a pessoa ter atividade física. Se a gente imaginar que o homem moderno surgiu há 1,7 milhões de anos atrás, e o Homo sapiens, né, que é aquele que sabe, exato. há cerca de 100 mil anos atrás, e nós temos essa genética deles, né, viemos nessa evolução, a nossa fórmula é para a gente caçar, correr, buscar o alimento dia a dia, a mudança de clima, poder fazer as migrações. E o mundo moderno começou, né, a evolução industrial, por exemplo, começou no século XVIII. Então, ontem na história, né? E o nosso organismo, então, não foi feito para comer e ficar parado, não foi feito para não fazer uma caminhada. Quando a gente... Tudo que eu não faço, tá vendo, João Marcelo? Tudo que eu não faço. Porque a nossa fórmula foi feita para atividade física. Perfeito. E isso, então, começa... Se você ingere, por exemplo, gordura e não queima essa gordura, a tendência do organismo é reservar a gordura para na hora que você precisar utilizar, você ter essa reserva de energia. Se você não usa, que é o sedentarismo, então a gente acaba acumulando gordura nos vasos. O sistema cardiovascular também, aí vem a pressão, acaba aumentando porque o sangue não circula e os vasos não têm a flexibilidade que teria se tivesse fazendo atividade física. Então a atividade física ela é fundamental para praticamente a prevenção de praticamente todas as patologias. Bom, então vamos lá. Pessoas como eu, que não têm atividade física praticamente não tenho. Mas hoje eu sou controlado pelo meu cardiologista. Né? Então existem as fórmulas de controle, como existem as fórmulas de reparação dos erros ou dos danos. Sim, né? sim. 3 semanas atrás, você fez em mim um cateterismo. Isso, não é? Isso. Que aí vamos explicar, porque às vezes criam um fantasma em torno de determinadas palavras ou atos médicos. Ah, que coisa horrível, eu vou fazer um cateterismo. E não tem nenhum fantasma nisso. E eu gostaria que você passasse isso para o nosso telespectador. Sim, o cateterismo é um diagnóstico para ver se existe ou não obstrução nas artérias do coração. Perfeito. Tá? Ele é feito de maneira muito segura. Existe risco, como qualquer procedimento, coisa, tomar um lógico. comprimido tem risco, e ele é um procedimento invasivo, então tem risco. Mas o risco, na grande maioria das vezes, é baixo. E o benefício é enorme. O paciente fica levemente sedado, a gente faz uma punção de ou artéria radial ou femoral, na grande maioria das vezes radial hoje em dia, no pulso. Que foi a que eu fiz, Isso, no mas pulso. Antes eu tinha feito um de virilha. Isso, não no foi? passado, No exatamente. passado. Acho que 2013, 2014, E que está né? diminuindo muito o procedimento pela virilha, né? Isso, cada vez mais a tendência nossa é fazer realmente o radial. A via de eleição é radial, pelo pulso, na grande maioria das vezes. Então a gente vai com um catetezinho até a artéria e injeta lá um contraste para opacificar, encher esse conteúdo da artéria e ver se tem obstrução ou não. Perfeito. O exame ele é feito com uma sedação leve e muito seguro, Geraldo. E é o gold standard, é o padrão ouro para a gente ver se tem obstruções. É porque está lá no local. Isso. É isso? Exatamente. Agora, para chegar a isso, antes a gente tem que ver o quadro clínico do pai. Qualquer um que vai fazer, Claro. É um exame invasivo, a gente tem que pensar nisso. Então você tem que ter uma indicação precisa, uma indicação importante para que a gente possa ter esse exame invasivo. E isso vem do exame clínico e de alguns exames complementares que a gente faz, que indicam a possibilidade de ter realmente alguma obstrução ou não. Aí sim está indicado. E como você falou, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é, realmente não é. Depois você fica contente de ter feito. Você fica satisfeito de passar para as outras pessoas. Olha, não tem problema. Procura o Edécio, pelo amor de Deus. Você vai ver que não tem problema nenhum. Mas é uma verdade. A gente tira aquele fantasma da cabeça, estigma, né? Isso. E aí tem uma outra coisa que eu queria que você explicasse. Se você no meio do caminho encontra uma obstrução maior, é aí que existe a possibilidade de colocação de um stent. Isso. Né? Aí eu queria que você explicasse o que é o stent e como é que ele funciona. O stent é um dispositivo, uma prótese, né? Uma prótese que a gente utiliza para conter essa placa. Refazer a luz da artéria. Ela vai sobre um balão, a gente ultrapassa o local da obstrução, passa um fiozinho que serve de trilho, sobre esse trilho, esse fio, vai um balão com uma mola, entre aspas, né? uma molinha, uma malha, sobre um balão. E a gente posiciona no local da obstrução e arma
essa mola. Ele abre Ok. com o balão. Depois a gente desinsufla o balão e essa malha fica lá, contendo a placa para fora da luz do vaso, entre o vaso e a parede, entre a luz e a parede, e refaz o fluxo normal da artéria. Muito bem. Tá? Esse é o stent. Agora me diga uma coisa, você, por exemplo, no meu caso, você usou a radial. Isso. Né? Então não havia obstrução e tal, tudo bem até aqui. Isso. E as outras importantes ficam sem saber como é? Não. Tipo a femoral, que são Tá. condutores. Veja bem, quando a gente faz um procedimento ou um exame, seja lá qual for o exame, você tem que partir de uma hipótese diagnóstica. Tá? Ok. Então, a partir disso, você tem um foco. Você vai olhar aquilo que você desconfia que está com problema. Perfeito. Porque se você for fazer isso em todo o organismo, não tem condições, não, né? é lógico. Até porque existem riscos, a gente usa contraste. Claro. E o excesso de contraste pode causar, em vez de um bem, um mal. Né? Perfeito. Então a gente vai direcionado. Eu vou ver o quê? Vou ver coronárias. Então a gente vai fazer o cateterismo vendo as coronárias, se é uma coronária direita, uma coronária esquerda, e ver e graduar. Se está conduzindo bem por ali, é bom sinal. Exatamente. Né? Agora, outra coisa que eu queria que você dissesse é o seguinte: existem pessoas, agora mesmo tem uma no tribunal que acabou de colocar 3 stents de uma vez só. Como é que se define que você vai colocar o stent? Tá, é pelo grau. 1, 2, 3? Isso. Loucura. Quando você faz o cateterismo, você vai observar o grau de obstrução e a quantidade de vasos acometidos. E ver o risco-benefício de colocar essas malhas nesse stent. Isso. Você tem a opção de colocar o stent, você não tem um limite específico para o stent, vai realmente do que a gente olha no paciente. Perfeito. Mas alguns casos, principalmente algum perfil de alguns pacientes, às vezes a gente deixa de fazer a angioplastia para ir para a cirurgia. Tudo bem. A cirurgia também tem um resultado A cirurgia muito que você diz, bom, por exemplo, a mamária, etc. mamária, safena. Existe, a gente trata muito hoje com stent, mas a cirurgia cardíaca é uma ferramenta excepcional, de grande valor e de grande importância, que salva muitas vidas. E cada vez mais os nossos cirurgiões, e aqui em Alagoas nós somos muito bem servidos, cirurgiões, tem que ser cada vez Inclusive, mais... o doutor Coração Vanderlei, né? Sim. Que acabou de se eleger deputado. Parabéns, Vanderlei. Então nós temos excelentes cirurgiões. E cada vez mais os nossos cirurgiões têm que ser cada vez melhores, porque a angioplastia, ela trata uma gama muito grande de vasos e acaba ficando com eles os casos ainda mais complexos. Então agora, já que nós ficamos falando tanto tempo em cateterismo, vamos falar mais um pouquinho aqui. A diferença entre o cateterismo e a angioplastia. Sim. O cateterismo é um diagnóstico. Perfeito. A gente vai observar o que é que está acontecendo, se existe a obstrução, o grau, localização, para definir o tratamento. Perfeito. De um cateterismo, você pode partir para um tratamento só clínico, com remédio, uma angioplastia ou uma cirurgia. Muito Quem vai bem. determinar isso? O cateterismo. Mas quando você está no cateterismo, você pode definir instantaneamente que você vai precisar fazer uma angioplastia? E fazer na hora? Pode sim. Por exemplo, aquele meu primeiro caso que eu botei, você definiu na hora? Na hora, isso. A gente, algumas vezes, em algumas situações, a gente define na hora. Por exemplo, se a gente tem um cateterismo, tem uma obstrução com um grau de risco muito grande para o paciente, então a gente pode intervir na hora. O paciente que vem com infarto agudo do miocárdio, então ele vai para o cateterismo e a gente já entra armado para desobstruir aquela artéria. Perfeito. Agora, fora essas situações, na maioria das vezes a gente faz o cateterismo e planeja a angioplastia. Porque você no cateterismo já usa uma quantidade de contraste grande e você pode fazer em outro momento, preparando não só o paciente, mas a estratégia que você vai utilizar. Então você tem essas duas opções. Quem vai ver, a gente decide isso na hora com o quadro clínico do paciente. Mas olha, este é o médico cardiologista, angiologista que se chama também, não, cardiologista. Só cardiologista, né? E que faz coisas maravilhosas. E que, é aquilo que eu digo, olha, o médico, e principalmente quando você confia no médico, eles são os seus anjos, sem dúvida alguma são. E não tem coisa melhor. Olha, Décio, eu lhe digo isso de coração. Você sabe o quanto eu e a minha família gostam de você. O médico, a gente tem que olhar para o médico assim, sabe? É aquele cara que, puxa vida, ele faz você ficar ali na vida.
Quando ele perde é porque chegou a hora, não tem nada uma coisa a ver com outra. Muito, muito, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. É um prazer. E você guarde o nome, hein? É Décio Galino de Albuquerque. Que atende lá no Veredas, né? No isso, Veredas. exatamente. Exatamente. Lá no Hospital Veredas, no Farol. Se me permite, Geraldo, eu gostaria, a gente teve, né, um mês passado o Dia Internacional do Coração, a gente vê um arsenal muito grande de possibilidade de tratamento para o paciente hoje, cada vez isso se faz de maneira mais efetiva. Agora, a gente tem que pensar muito na prevenção. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. A gente tem, hoje, a gente tem cerca de 400 mil pessoas que morrem por ano no Brasil por doenças cardiovasculares. E 80% dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas. Perfeito. Então, eu conclamo aqui a população, façam seus check-ups, procure seus médicos de confiança, não deixem passar, porque muita coisa que poderia ser evitada não é porque não se tem uma orientação, não se procura um auxílio. E em relação a você, eu que agradeço a confiança que você deposita em mim, né, você e seus familiares, a generosidade de poder tratar você é um prazer muito grande. Obrigado a você, obrigado muito por ter vindo a esse bate-papo, tá? Obrigado mesmo. E vocês aguardem aí que daqui a pouco a gente tem um outro convidado para continuar com o nosso bate-papo de hoje. Aguenta a mão, vamos aos nossos comerciais com o Sebrae, o famoso Sebrae, dizendo para o que veio. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, depois dessa brilhante entrevista do nosso Décio Galino, esse cardiologista de primeira, é hora da gente falar de algo assim menos perigoso do que a cardiologia, mas sem dúvida alguma muito importante para a vida das pessoas, porque as pessoas dependem de informações muito preciosas. Isso é feito pelas agências de publicidade de um modo geral. Pode ter certeza, quanta informação a gente recebe através da propaganda, não é verdade? Então, muito bem. A agência de propaganda que atende o nosso querido Sebrae, por exemplo, era a agência que se chamava, até um mês atrás, Cloros Comunicação. Você já ouviu falar, sem dúvida alguma. Agora ela mudou para Disrupt. Não sei nem se a pronúncia está certa agora, porque é para abrasileirar, então não sei. Mas quem vai dizer isso é Yuri Oliveira, que é exatamente o dirigente da Disrupt. Tudo pode bem? falar Disrupt. Perfeito. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Que é isso, é um prazer enorme. Eu até estava comentando que a gente tem uma relação comercial, né? E nunca estivemos aqui conversando sobre a agência do Sebrae. Né? E é importante esse espaço para a gente explicar, às vezes, assim, a demanda do mercado, o quanto é importante, né, a parte de comunicação, o quanto a gente impulsiona o mercado, né? Não tenha dúvida. Então, principalmente a gente num período assim de recessão, de tudo mais, como isso é importante você investir em comunicação. Não tenha dúvida. E essa pandemia atrapalhou um bocado. Tranquilo. Assim, pra gente que já tinha passado por um processo de transição do digital, né? Que a gente passou muito tempo se preparando para esse momento, não sofremos tanto. Mas o sofrimento foi mais de demanda mesmo, de começar a como organizar, principalmente internamente, né? Nesse processo de home office e tudo mais. Isso aí muda tudo. Não muda tanto, mas assim,
acaba que a gente começa a abrir mercados para outros lugares. Você não começa mais a disputar somente os profissionais locais. Perfeito. Você acaba abraçando o mundo inteiro, né? Quantos anos tem a Disrupt? 15 anos. 15 anos a partir da Cloros. A partir da Cloros. Muito né? bem. Cloros, Qual é, o que você acha que mudou na filosofia de propaganda de 15 anos para cá? O tipo de mercado da gente, ele muda constantemente. Né? Se a gente for falar de 5 anos atrás, é totalmente diferente do que é hoje o processo de comunicação. A gente segue a cultura, né? Segue as mudanças de comportamento das pessoas. Você vê hoje em dia, tá todo mundo com o celular na mão, todo mundo conversa com o WhatsApp, todo mundo conversa, tá inserido nas redes sociais. Antigamente você via que o acesso era restrito às pessoas mais jovens. Então, hoje você vê que assim, todo mundo, o digital tá aí, o Pix, a forma de você fazer transação, então tudo mudou, né, de comunicação. Somente a parte de cultura que interfere na comunicação. Isso é o progresso. Agora me conte, a partir daqueles clientes que são clientes tradicionais, como é que vocês sentiram nesse tempo a mudança? Existe esse processo de transição mesmo, né? É super importante essa pergunta, porque não existe mais o tradicional, né? A empresa hoje que ela se coloca como tradicional, ela está realmente no limiar. Não existe mais. Não existe claro, mais. Com certeza. Então, empresa, você vê aqui, está no armazém, você pode pedir pelo celular e pegar fisicamente, ou você pode pegar fisicamente aqui, enfim, e olhar o cardápio digital, né? Você vê como está tudo inserido. Não tenha dúvida que tudo mudou, certo? Mas eu acho também que nessa transição existe um pouquinho do antes e um pouquinho do agora, certo? Eu acho que o nosso depois, ele vai acabar sendo uma mescla de toda uma filosofia do que é a propaganda. Isso. E o que fez a gente se preparar para esse depois, que na verdade já é o agora, Isso. É o pós-digital. O que é o pós-digital? A quantidade de coisa que eu disse aqui que pode ser inserida em dados, né? O cliente veio aqui, pediu a pizza aqui, mas o cardápio foi digital. Aquele cardápio ele já consegue inserir dados, já consegue começar a trabalhar a comunicação. Então a comunicação ela está muito data-drive agora, né? Então os dados, eles são super importantes. Por isso que a gente teve essa transição assim de marca, porque a gente começou a virar de uma empresa que fazia a comunicação tradicional para uma empresa que a gente hoje tem uma gestão de dados, né, a gestão da governança de dados de toda a parte do funil. Muito bem, empresa. mas quando vocês trataram de fazer essa transição, sem dúvida alguma, vocês também tiveram um grande trabalho com os clientes tradicionais. Sim. Né? Como foi essa transição, essa mudança deles para uma nova filosofia, para a modernidade? É super importante essa parceria, porque não é só a parte de comunicação que influencia, né? Vai da cadeia inteira até a parte de vendas. Então um processo. É o marketing. Exato. Essa transição de você segurar na mão do cliente, de inserir plataformas, de inserir como vão processar essa parte de vendas, como a gente consegue enxergar na ponta da comunicação. Um exemplo, a gente faz uma campanha digital ou offline mesmo, que ela influencia muito na parte de marca. Essas mídias elas não morreram. Não vão morrer, nem morrer. Não tem como mudar. Não tem como. Então a gente começa a avaliar todo esse processo, desde o início, para saber qual é o meu canal que mais converte em vendas aqui. Então a gente começa a entender como é esse processo e como metrificar isso. Bom, então vamos dizer que, usando a palavra tradicional, o que está havendo é uma revolução de mídia. Isso. Não é? Porque se você também não mantiver a criatividade, as peças que precisam ser criativas para inserir no mundo digital, nada vai acontecer, concorda? A gente estava falando aqui de criatividade, você falando aqui já há 40 Exatamente. anos. A criatividade, ela sempre vai existir. Não tem dúvida. Independente do meio. O que a gente tem que ter atenção é que os meios, eles mudaram. Né? A forma de você falar de um outdoor, e o objetivo dele é um, e a forma de você falar na TV é outra, a forma de você falar na TV fechada é outra também. Lógico. Então, você começa a entender qual é a função de cada veículo desse. Perfeitamente. Onde é que eu vou, para que objetivo ela é melhor, né? Eu não vou dizer nunca que um meio é melhor que o outro. Não tenha dúvida, mas veja bem, um grande criador americano, ele dizia o seguinte: uma ideia nova não existe. O que existe é uma nova conjugação de velhos elementos. É verdade. Então, o que está acontecendo na propaganda de hoje é uma nova conjugação, porque jamais vai deixar de existir a criatividade, o anúncio, a mensagem, o marketing, tudo isso me parece que fica resumido
em uma nova maneira de se comunicar, só. Eu Concorda enxergo comigo? dessa forma Não também. é? Que é o meio digital. O meio digital é apenas um meio. Um né? meio, exatamente. A forma de se comunicar, a mensagem que a gente passa para as pessoas, ela é única. Muito Agora, bem. a forma que tem que se adequar ao canal, né? Agora, como é que uma agência importante, como é que uma agência séria, como é a Disrupt, que tem o prazer de ter o Sebrae como cliente, como é que ela vê a questão do meio digital utilizando fake news? Em todos os meios, em tudo, inclusive na propaganda comercial. É super interessante isso, porque quando a gente começa a falar de informação, principalmente de reputação, que as fake news acabam influenciando muito na reputação das marcas. Exatamente. É importante você ter esse controle de quais atributos aquilo pode modelar ou não. Exato. Né? Então, a parte de brand é muito importante falar sobre essa parte de fake news, né? Porque dentro do mercado da comunicação, principalmente veículos de comunicação que têm uma forte influência nessa construção da imagem, o Sebrae mesmo é um super parceiro da gente. Não tenha dúvida. No sentido dos testes que a gente fazia, principalmente nessa transição da gente, o Sebrae foi o beta, né, da gente, por ter essa essência empreendedora, dessa cultura de teste, de vamos nessa, segurou na mão da gente, ó, vamos testar essa ferramenta aqui, vamos fazer dessa forma. Então o Sebrae foi um grande balizador para a gente na construção dessa metodologia que a gente tem hoje. Isso é de uma importância fundamental, porque as pessoas confundem tudo. Sim. Hoje é muito comum você ver qualquer tipo de notícia, seja ela de ordem política ou até mesmo comercial, dizer, não, isso aí é fake. Pronto, ele está fazendo uma propaganda contrária. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, concorda? Concordo. Vamos dar um exemplo. Se acaba uma fake news que tem uma interferência na economia. Não tenha dúvida. Você vê que as pessoas podem estar apreensivas até na hora de comprar um imóvel. Exatamente. Né? Então, como isso influencia na intenção de compra das pessoas? Como está influenciando, por exemplo, não precisamos entrar em detalhes, mas influencia incrivelmente na época que nós estamos vivendo agora, que é a política. Exato. Sem dúvida alguma, né? Total. Então o desavisado fica sem saber o que está acontecendo. Em que eu devo acreditar? Então me parece que uma agência como a Disrupt, ela teria esse grande papel também de começar a filtrar. O que você acha? Eu acho que nós como comunicadores temos esse papel, né, de trazer sempre a transparência das informações, né? Por mais que a publicidade ela tenha um viés mais de artístico, né? Mas a mensagem ela tem que ter uma verdade. Ela tem que ser verdadeira. Exato. Exatamente. Então é nisso que eu fico preocupado com a mídia nova, em que a mentira ela fica concorrendo com a verdade dentro do digital. Geraldo, é legal você falar isso porque a gente também trabalha com pesquisa e de mensuração de quais esses veículos que eles dão mais credibilidade para a informação. Perfeito. Então, do tipo, a TV ela tem uma credibilidade incrível, muito mais do que os meios digitais. Não tenha dúvida. Os meios digitais hoje, pelo fato de ser o meio onde percorre as fake news, os meios mais tradicionais, ele tem essa credibilidade muito maior do que esses... Não tenho a menor dúvida sobre isso. Até porque nós estamos com um exemplo lá no Tribunal de Contas, que é a nossa TV Cidadã, e que tem tido assim uma credibilidade espetacular. Mas espetacular. Então é a tradicional, apesar de termos entrado no streaming, temos 20 milhões de visualizações, tudo isso é muito bonito, não é? Mas bonito é que existe a credibilidade. Eu acho que esse é o grande papel da agência. Isso. E sempre que a gente quer fazer uma campanha de posicionamento, de construir essa credibilidade, para mim, assim, os principais veículos para eu construir essa credibilidade são os tradicionais. Não tenha dúvida. Então, se eu quero ter você vê, esses meios tradicionais, ele tem uma função de campanhas de institucionais muito grande. É verdade. Então, se eu quero construir a reputação de uma marca, qual a diferença? Eu estar num anúncio no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, Perfeito. ou estar numa TV? Exatamente. Qual é que dá mais Eu acho que o melhor credibilidade? exemplo que nós podemos dar é o seguinte: 2022, 100 anos do rádio. Quem derrubou o rádio? Tá vivíssimo aí. Yuri, eu tive um prazer enorme em receber você aqui. Vamos fazer outros bate-papos. Estou aqui sempre Tá à bom? disposição. Muito obrigado por ter mesmo. vindo. Obrigado mesmo, viu? Nós vamos até os nossos comerciais. Vamos lá?
Vamos até os nossos comerciais. Lembrando do nosso querido Sebrae, que é o impulsionador do empreendedor, né? Principalmente do pequeno empreendedor. E por aí vai. Vamos lá, gente. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Volta e meia, eu trago aqui o presidente do Tribunal de Contas. Você sabe disso, Otávio Lessa. E volta e meia, é tão importante acontecer isso, porque não tem uma vez que ele vem aqui que ele não mostre e não fale sobre inovações, sobre coisas que estão acontecendo, sobre coisas que vão acontecer, sobre um novo Tribunal de Contas que está sendo construído física e, sobretudo, intelectualmente, objetivamente, organizadamente em relação ao serviço público. Meu caro Otávio Lessa, como vai? Geraldo, mais uma vez queria agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa e dizer que realmente você está colocando uma coisa que nós nos preocupamos com a parte física e com a parte intelectual. Isso. Né? A gente, nesse momento, a gente está vivendo principalmente um sonho, dois sonhos, a escola física e a parte intelectual, que no próximo dia 23 nós vamos estar, a Fundeps, junto com a UFAL, vai estar realizando nosso concurso, onde nós estamos efetivamente, para servidores, é o primeiro concurso de uma magnitude maior. Nós fizemos um anteriormente que era para atender o Ministério Público de Contas, que teve 7 vagas, e 3 para auditores substitutos de conselheiros e 3 vagas para técnico de TI. Isso foi um concurso que nós tivemos também a honra de presidir a comissão, e graças a Deus deu tudo certo e está funcionando. Isso foi, se não me engano, foi 2007, por aí. Mas agora a dimensão é maior, porque nós estamos investindo fisicamente e precisamos investir intelectualmente. O que é que aconteceu? Nós estamos abrindo 32 vagas, que vai ser exclusivamente para que a gente possa atender o nosso corpo técnico externo, principalmente. A nossa parte meio do tribunal, ela está sendo aprimorada cada dia mais, mas com tecnologia, com os controles, com o programa, com tudo que é possível, no sentido que a gente tenha a possibilidade de que os técnicos em campo, ele vá averiguar aquilo que nós construímos tecnicamente, com os cruzamentos, com as informações, tanto a nível municipal, a nível estadual, como a nível federal. Então, este é o caminho traçado hoje pelo tribunal e o avanço que o tribunal está tendo nesse sentido, que é o nosso sonho, e a nossa hoje, a gente tem que sonhar para ser realidade. Hoje, nós temos certeza de realizar, porque está aí, dia 23, uma marca forte para o tribunal, porque esse concurso está sendo o primeiro de 88, antes de 88, tem os servidores todos que estão lá hoje, e agora, em 2022, em 23 de outubro de 2022, nós vamos ter a possibilidade de estar dando uma injeção de tecnologia, de cabeças novas, de cabeças frescas, de pessoas que venham somar com a experiência dos servidores que estão, neste momento, desempenhando a função do tribunal. Tocou num assunto que eu queria realmente levantar. Quais são as profissões que estão inseridas nesses cargos novos, nas 32 vagas? Primeiro. Olha, a gente abriu sem vamos dizer, bloquear nenhuma profissão. Isso.
mas a pessoa terá que estudar mais determinadas áreas, que seriam a de administração, economia, contabilidade, direito, engenharia. Perfeito. Essas são as maiores exigências, porque são elas que é necessária no campo, que não tenha um técnico específico, um engenheiro, um advogado. A gente precisa que as pessoas tenham uma condição de avaliar um todo daquelas prestações de contas. Porque o tribunal está passando o Tribunal de Alagoas e o Brasil inteiro está passando por uma transformação que ela não se baseia só na parte obrigatória, crédito e débito, como era antigamente. Nós estamos avaliando outras coisas, como principalmente as realizações do executivo, ela possa ser, vamos dizer assim, que tenha o aprovo da sociedade. Sem dúvida. Você construiu uma ponte, aquela ponte ligou essa parte à outra, porque tinha aquela comunidade lá que estava sem assistência, porque também vamos fazer um outro papel na hora que um gestor tomar uma decisão. Nós não podemos interferir na decisão dele, mas na hora que ele tomar uma decisão, que ele vai ligar essa mesma ponte do exemplo, nada, coisa nenhuma, ou seja, o tribunal vai interferir no sentido, junto com a comunidade, dizer, olha, realmente nós não entendemos. Exatamente. Por que isso? E nós vamos cobrar, na verdade, do gestor uma explicação com relação àquela execução que, efetivamente, o que é que somou dentro daquela comunidade que ele está gerenciando naquele momento. Que vai fazendo os bons filtros. Isso. E a gente vai dar possibilidade a favor, contra. Eu acho que o tribunal vai ser bom, ou pode não ser bom para ele politicamente, quando a gente afirmar isso, olha, isso aqui, tecnicamente, os recursos foram aplicados dentro do que a lei determina, mas, olha, esta obra específica, ela é especialmente nós analisando tudo que é necessário dentro dessa comunidade, ela não teve vamos dizer assim, um somatório com aquilo que a sociedade está precisando nesse momento. E essa é a proposta, seja a aproximação, a gente ser parceiro do gestor, dá a ele a possibilidade de estar junto da gente. Sempre foi sua tese. A minha tese desde que eu estou lá. Exato. No sentido que nós precisamos ser parceiro para cumprir a nossa missão constitucional no último caso. Muito bem. Por quê? Porque a gente não está preocupado em, vamos dizer assim, crucificar ninguém. O que a gente está preocupado é que a sociedade seja bem atendida. Não tenha dúvida. Como resolver os problemas daquela sociedade? É isso que a gente está preocupado e é isso que hoje os tribunais de contas, eu queria até também dizer que o próprio Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, estão com as mesmas filosofias implantadas, ou seja, é uma questão hoje de maturidade dos órgãos públicos, dos poderes, dizendo exatamente o que a gente está pensando. Não adianta crucificar ninguém, simplesmente a gente tem que pensar em estar com uma sociedade cada vez mais bem atendida, que os recursos lúcida com aquilo que ela precisa, mostrando que ela está sendo aquele recurso que foi designado para atender aquela necessidade, foi feito da melhor forma possível. Se não foi dentro das condições, vamos tentar aumentar os recursos, ou seja, apoiar. O sentido, a palavra mais de moda, parceria. Nós estamos hoje com a filosofia, e posso aqui dizer que a gente tem feito bastante já parceria, tanto com o Ministério Público de Contas, como o Ministério Público Estadual. Hoje tivemos a oportunidade de assinar um convênio também com o Ministério Público Federal. E a filosofia, Geraldo, é a mesma. É a filosofia de estar junto. Nós precisamos nos unir. A Alagoas só pode crescer se os poderes e os órgãos estiverem juntos no sentido de ajudar, parar com essa coisa de só crucificar. Unidade. Exatamente. Unidade pensando para frente, pensando no melhor possível, gente. Errar pode existir. O que a gente não pode admitir é, se depois de todas essas análises, se um dolo efetivo. Houve um desvio efetivo. Exatamente. Isso não. Aí todos os órgãos de controle vão estar da mesma forma unidos, vamos estar unidos para dizer, ó, basta, esse gestor não é o gestor que a gente precisa dentro do estado de Alagoas. Agora me diga uma coisa, eu quero voltar ao concurso, aqueles que vão vencer o concurso, que vão ocupar as 32 vagas, eles vão entrar no tribunal, mas não vão entrar trabalhando efetivamente nas suas funções. Eles vão ser capacitados. Verdade, a gente tem a nossa escola de contas, e posso avalizar isso e afirmar, a gente já tem um programa pronto
para que a gente possa treinar Exatamente. esses aprovados dessa prova que vai ter no dia 23 e a gente mostrar as necessidades, buscar dele toda a capacidade técnica que eles têm e que a gente possa utilizar da melhor forma possível, mostrando o que a gente precisa dessa nova metodologia e o que eles podem oferecer para a gente. E quero mais ainda, uma das coisas tão importantes como essa força de intelectualidade que eles têm nesse momento é que ele possa passar isso que eles têm de novo para as pessoas mais antigas do tribunal. Muito bem. Uma das coisas mais importantes é a energia de fazer o melhor, de estar junto à sociedade, de que vamos fazer as auditorias com toda, vamos dizer assim, presteza possível, no sentido de resolver problemas. Nós estamos resolver. Volto a dizer, esse é o primeiro momento e eu tenho certeza que a soma da experiência dos que estão lá, com a modernidade de quem está chegando, com a tecnologia de quem está chegando, eu não tenho dúvida que a gente vai dar um avanço significativo de imediato. Mente nova, né, tranquilo, né, chega com toda a sua percepção nova e vai conhecer os problemas, as soluções que tem dentro do tribunal. Isso é fantástico. Eu queria tocar num assunto que eu acho interessantíssimo. Você que gosta de somar, sempre esteve ligado à Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, ao Instituto, ao IRB, enfim, há todo um conjunto onde os tribunais de contas se unem para discutir soluções, para dar soluções novas e por aí vai. Como é que você vê essa coletividade em termos de Brasil, essa troca de informações entre os tribunais? Olha, Geraldo, eu sou suspeito até de falar. Cada dia mais, eu estou fazendo 20 anos no tribunal, eu nunca vi os tribunais estarem tão unidos como estão agora. É verdade. Os tribunais estão cada um dentro da sua realidade. A nossa pior problema sempre foi, e esperamos reverter isso, mas a gente ainda tem um desequilíbrio financeiro do nosso duodécimo muito grande. E a gente sente até no financeiro, com realizações, por exemplo, que nós não podemos fazer de imediato por questões óbvias de recursos, mas a gente tem tribunal que cede gratuitamente para o nosso tribunal plataformas, sistemas que a gente não tem. Isso através de relacionamento, de amizade, e que aquilo, a ideia é que a gente tenha um padrão de qualidade não estadual, mas ela seja nacional, entendeu? E um ajudando o outro é a melhor forma que a gente tem de avançar sistema de tribunal de contas. E eu fico muito, muito, muito satisfeito e orgulhoso com relação ao nosso encontro que nós vamos ter em novembro, onde nós vamos apresentar, e queria parabenizar você como o diretor da comunicação, aonde o nosso case principal vai ser a comunicação. Ou seja, a gente vai mostrar para os outros tribunais que a gente tem dificuldade em tudo que é outro tipo de, vamos dizer assim, de tecnologia, da parte pessoal, mas na comunicação nós somos exemplo a nível nacional. Nós temos, além da qualidade técnica de todos os servidores da comunicação, nós temos uma coisa, temos ferramenta que nenhum tribunal do Brasil tem, que é rádio e televisão. Então nós temos que usar isso aqui maciçamente, cada vez mais dentro do estado de Alagoas, para nos fortalecer junto à sociedade, mas o que mais orgulha a gente é que a gente vai ser um exemplo para que outros tribunais, hoje de grande porte, que eu posso afirmar isso, com relação à parte funcional, com a parte financeira, a parte, vamos dizer assim, física do tribunal, tecnológica, por questões óbvias de orçamento, e a gente ser exemplo desse fato que nenhum deles conseguiram chegar. Mas isso aí se deve também a um trabalho coletivo, a um trabalho, sobretudo, que teve e tem desde 2015 todo o seu apoio, todo o seu aprovo. Isso é muito importante, porque se não acontecesse, quantas vezes eu estou querendo fazer isso, mas não tem problema. Quer dizer, você tem uma cabeça muito aberta em relação às pessoas que o cercam, e isso é de uma importância fundamental para que elas aconteçam. Mas é claro que eu também estou profundamente orgulhoso com o que a gente vai fazer e ver lá no encontro dos tribunais de contas. Esses encontros, acho muito importante a gente dizer isso para a sociedade. Às vezes, cadê o Otávio? O Otávio está no encontro
em São Paulo. Cadê o Otávio? Otávio está no encontro em Brasília, assim. Eu gostaria que você dissesse que nenhum encontro desses tem a ver com passeio. Muito pelo contrário. Não. E é com muito trabalho, né? Olha, Geraldo, eu fico muito tranquilo de dizer isso, porque além deste momento estar na presidência daqui, eu participo da diretoria da Tricom há 18 anos, 18 anos. Associação Nacional. Eu participo da diretoria da Associação do Mercosul, dos tribunais do Perfeito. Mercosul. Ou seja, participo também do Instituto Rui Barbosa, que é o instituto de dar ensinamento a todos os servidores dos tribunais. E isso cada vez mais, porque eu vivo o seguinte: se eu não conseguir realizar alguma coisa, eu não consigo viver. Eu só consigo viver se eu tiver a possibilidade, e não precisa ser nada magnânimo, não. Qualquer coisa que eu sinta que eu avancei de um mês para o outro, eu fico satisfeito. Então, essa necessidade que eu tenho como pessoa, eu passo isso para todos os servidores e trato, por exemplo, todas essas viagens de treinamento, toda essa parte tecnológica, eu não trato quando eu sou questionado às vezes que, não, você tem muitas despesas às vezes com viagem, com treinamentos. Eu digo, olha, vamos passar uma régua aqui. Isso não é despesa, isso é investimento. Não Vocês confundem dúvida. Despesa com investimento. Tenha Então dúvida. eu tenho minha consciência tranquila e todos esses investimentos, eles estão se traduzindo cada vez mais em um tribunal mais consolidado, não só tecnologicamente, cientificamente, mas humano. Os servidores estão mais unidos. Os servidores, eles tentam cada vez mais agregar coisas positivas. E eu tento passar cada vez mais. Coisa negativa, gente, vamos esquecer. Vamos trazer soluções. Problemas a gente já tem sem buscar. As soluções a gente tem que buscar para tentar viver da melhor forma possível e traduzir aquilo em melhoras para toda a comunidade. Essa é a proposta. Não, e eu provoquei isso propositadamente, mas todos os técnicos que viajam, quando voltam, dão aula para os outros. Sim. Né? Aliás, é uma coisa que ele faz questão. Ninguém vai viajar para não aprender. E ninguém vai viajar para aprender e não traduzir aqui para os que não foram. Isso é muito importante. Não, né? isso, Geraldo, foi bom você colocar isso, que é obrigatório. Exatamente. Aquele servidor que foi ter algum tipo de treinamento, ele é encaminhado um ofício para a escola de contas, aí ela vai fazer um cronograma daquela aula que ele vai ter que passar. E duas coisas importantes, que ele vai transmitir aquilo que ele recebeu, e aqueles servidores que precisavam daquele tipo de treinamento, mas ele, vamos dizer assim, que ele não seja tão capacitado de transmitir, nós estamos dando um ensinamento para ele paralelo, fora aquilo que ele aprendeu, Perfeito. que é ele tentar melhorar na comunicação com os colegas. Perfeito. Então, eu tenho certeza que essa parte de tá servindo para duas coisas. Você desinibir as pessoas, ela transmitir aquilo que aprendeu e buscar unificar aquele investimento que não é despesa, volto a dizer, em traduzindo em efetividade. Não, e também tem uma coisa, né? O sujeito que vai, que volta, que tem essa obrigação, ele está sendo estimulado. Com certeza, Estimulado né? pela presidência, pelos diretores, por todo mundo, no sentido de dizer, peraí, me ensina, o que foi que você aprendeu? Me ensina, que coisa boa. Isso é fantástico sob todos os pontos de vista. O que você gostaria de dizer a ele agora, mais ou menos nesse final? Você vai entender o mais ou menos. Diga aí. Dizer Ao nosso telespectador, olha, o em que eu relação tenho a dizer é que, primeiro, fico novamente agradecido pela oportunidade. E tenho a certeza de que nós estamos avançando. Eu tenho certeza que o controle não só do tribunal, mas como órgão de controle, o Ministério Público, o de contas do Estado, a própria Assembleia fazendo o papel dela também, depois dos fatos levantados pelos tribunais e pelo Ministério Público, né? Eu acho que nós estamos cada dia mais próximos da sociedade, mas cobrando dos gestores uma eficiência maior, uma certeza daquilo que está sendo investido naquela cidade vai ter o aprovo daqueles eleitores até que botaram ele ali. Isso é que é mais importante, aqueles que querem ter uma vida longa na política, porque o tribunal vai estar sempre atento. Coisa boa. Nesse finalzinho, eu quero convidar você a ver esse vídeo do Sebrae. O nosso Sebrae, né? Que como ajuda o empreendedor, principalmente o pequeno. É o Carl Broad que vai fazer, ele é analista do Sebrae, que vai falar conosco. Olha lá. Bom dia,
Me chamo Carlos, sou da unidade de relacionamento aqui do Sebrae. Estaremos realizando na semana que vem, de 17 a 21, a mobilização para o curso Empresa de Sucesso, que será realizada no município de União dos Pomares, no ginásio de esporte José Gilson, lá na Terra Cavada, tá? É bem no centro, tá? É um ginásio que é bem conhecido. Essa capacitação, gente, vai acontecer à noite, tá? Vai ser à noite no período de 24 a 28, das 19 às 22 horas. Na semana de 17 a 21, que é agora na semana que vem, vamos mobilizar as pessoas, os participantes, as pessoas que têm interesse em participar do curso. Nós estaremos com a van do Sebrae na Praça Padre Cícero, né? Então a gente vai estar com a equipe mobilizando, visitando empresas e também recebendo essas pessoas na nossa van, na nossa unidade móvel. Essa capacitação é gratuita, não vai ter custo nenhum para vocês. É uma semana de capacitação à noite, então não vai interferir no andamento das empresas, no horário das empresas, né? Porque vai ser à noite. Provavelmente as empresas já estarão fechadas. Então vocês todos que desejam participar terão condições de fazer, tá? Procure a nossa unidade móvel, procure a prefeitura, que também está na sala do empreendedor, estará fazendo as inscrições gratuitas. É uma semana de capacitação, uma semana bem extensa, né? É um curso onde vocês vão ver toda a parte da gestão do negócio, desde o atendimento ao cliente, a precificação dos produtos. Por quê? Para que vocês saibam o que é lucro, porque é o que todo empresário, todo empreendedor almeja. Ele almeja sempre obter sucesso, obter o lucro. E muitas das vezes, esses empresários não conhecem, não sabem como é que chega no lucro, como é que chega nesse resultado final. Então, essa semana de 24 a 28, vamos estar realizando essa oficina, essa capacitação, gente. Aproveite a oportunidade, porque nem sempre a gente tem essas capacitações disponíveis, porque a gente tem que atender a um universo grande de municípios. E agora chegou a vez de União dos Pomares. Conto com a presença de todos, evento gratuito, com certificado. O certificado vocês recebem ao final da capacitação, ou seja, na sexta-feira, dia 28, todos os participantes irão receber os certificados. E esse certificado, pessoal, para vocês que também são universitários, também conta horas para curricular, tá? Então, nos procure, evento gratuito, de 17 a 21, lá na Praça Padre Cícero, ou na Prefeitura do município de União dos Pomares, na Sala do Empreendedor. Inscrição gratuita. Obrigado. Não é lá? Não é bom? Isso aqui é o bom. Muito obrigado, Otávio Lessa, por ter estado conosco mais uma vez. Obrigado. Além de eu quero dividir, além de eu estar todo dia com você, eu preciso dividir isso com os meus telespectadores. Tá bom? Obrigado mesmo. Muito bem, gente. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer o encontro está marcado. Vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?